Bom dia, um ótimo domingo a todos. Hoje vamos falar sobre banana versus batata doce. Então, fala-se muito que batata doce é excelente para emagrecimento e muitas pessoas têm medo de consumir banana porque acreditam que, não, banana tem muito carboidrato, banana engorda e tal. Claro que a alimentação é muito mais do que pensar em um alimento isolado. A alimentação, nós sempre temos que pensar no equilíbrio entre as refeições e também no consumo total do dia, tá? Então isso faz toda a diferença. Hoje nós vamos falar sobre dois conceitos que, assim, eu não devo ter falado com vocês ainda, pode ser que muitos já conheçam, já entendam e outros não. Então, para ficar mais fácil, eu coloquei um slide para que nós possamos entender. Nós vamos falar sobre índice glicêmico e carga glicêmica, ok? E por que isso é tão importante? Quando eu tenho um baixo índice glicêmico de um alimento ou uma baixa carga glicêmica, consequentemente significa que eu estou aumentando menos o açúcar no meu sangue após uma refeição, estou liberando menos insulina e, consequentemente, a queima de gordura é facilitada, ok? Então vamos lá. Conceito. Índice glicêmico versus carga glicêmica. Quando nós pensamos em índice glicêmico, vocês podem observar que está escrito aqui. Identifica a capacidade dos alimentos, fontes de carboidratos, de elevar a glicose sanguínea pós-prandial, comparativamente ao valor de referência do açúcar ou pão branco. É o quê? O que significa isso? Ele simplesmente é um índice que identifica essa capacidade que o alimento em questão consegue aumentar o açúcar no sangue até 2 horas após o consumo deste alimento. Então, nós temos tabelas, né, a Sociedade Brasileira de Diabetes e tantas outras tabelas de índice glicêmico e carga glicêmica dos alimentos, certo? Então, é feita uma estimativa de acordo com o tipo de alimento e tal. O índice glicêmico, ele é calculado a partir da glicemia, ou seja, da glicose lá no sangue, o açúcar no sangue, até 2 horas após a ingestão daquele alimento fonte de carboidrato. Então, nós não calculamos o índice glicêmico de um alimento que só tem gordura, por exemplo, tá? Ele é justamente um alimento fonte de carboidrato. O que ele faz? Ele aumenta a glicose no sangue. Nós queremos saber quanto ele aumenta, porque quanto mais ele aumentar, mais insulina eu vou precisar, certo? E menos emagrecimento eu terei. A carga glicêmica, ela é um pouco mais completa. Além de considerar o índice glicêmico, ela também considera a quantidade de carboidrato do alimento. Então é bem interessante, porque às vezes tem um alimento que tem, sei lá, 5 de índice glicêmico e o outro tem 50. Só que esse que tem 50 de índice glicêmico tem um pouco carboidrato na quantidade de carboidrato em si, entendeu? Então nós temos que analisar isso, tem que ser um conjunto. Se uma coisa tem alto índice glicêmico e ainda tem muito carboidrato, esse alimento precisa ser modulado com outros alimentos fontes de fibras para que nós consigamos fazer um manuseio daquela carga glicêmica da refeição, certo? Porém, quando nós falamos em carga glicêmica como conceito, é essa estimativa, né? É um cálculo que é feito a partir de análise, considerando qual é o índice glicêmico deste alimento, quanto esse alimento tem de carboidrato. Aí é feito o cálculo e aí nós temos a carga glicêmica. Entendido? Agora eu vou falar sobre a comparação entre índice glicêmico, carga glicêmica e composição da banana e da batata doce, para que nós possamos discutir um pouquinho mais. Vamos colocar aqui o outro slide. Aí aqui, ó, o que eu fiz para ficar mais fácil para vocês entenderem? Eu coloquei aqui porção de 100 gramas, tá? Banana madura, uma unidade se for bem grande, ou então 2 unidades de banana prata, e batata doce mais ou menos 2/3 da unidade. Então imagina uma unidade média, dividiu em 3 partes, comeu 2. É um pouquinho mais da metade de uma batata doce. Nós temos aqui a composição, então, em termos de proteínas, tá? A banana tem um pouquinho mais de proteína, mas é tudo muito, a diferença é bem pequena, tá? Carboidrato, ela também tem um pouco mais.
e fibra alimentar ela também tem um pouco mais. Tudo é uma diferença pequena. Em termos de índice glicêmico e carga glicêmica, aí entra aquilo que muitas pessoas falam: nossa, banana, meu Deus, banana engorda, eu não posso comer banana. E outros falam: ah, batata doce emagrece, eu posso comer muita batata doce, tá? Quando nós analisamos realmente a composição delas, a diferença é quase insignificante. Porque elas têm um teor parecido de fibra, elas têm uma quantidade de carboidrato que é semelhante, tá? Dá uma diferença de 4, 5 gramas, o que não é muita coisa quando você está falando em um alimento que também tem mais fibras. E aí, análise do índice glicêmico. Quando nós analisamos só o índice glicêmico, a banana madura, ela tem 42,5, tá? E a batata doce 39,4. Se nós olharmos, tá vendo essa tabelinha aqui em cima? Eu coloquei aqui, ó, índice glicêmico do alimento, baixo, médio e alto. O que é um índice glicêmico baixo? Ou seja, um índice glicêmico que poderia auxiliar no emagrecimento. É um índice glicêmico inferior ou igual a 55. E qual é o índice glicêmico da banana e da batata doce? Inferior a 55, concorda? Porque um é 39,4, o outro é 42,5. Os dois estão bem abaixo dos 55. Então, nós temos um índice glicêmico baixo. Quando nós pensamos em carga glicêmica, nós temos carga glicêmica baixa, inferior ou igual a 10, tá? E de 11 a 19 é médio. A banana tem 10,8. Então, seria ali dentro daquele, seria bem no máximo, digamos, do baixo. E essa coisa de 10,8 para 11, se nós fôssemos arredondar, nós arredondaríamos para 11. Então, se eu for arredondar 10,8 apenas para dois números, eu vou colocar que é 11. Então, é como se eu estivesse falando que uma é 11 e outra é 12. As duas ficariam na classificação aqui de médio, sendo que é um médio bem mais para o limite, né, mínimo do que para o máximo, que vai até 19. Em termos de índice glicêmico e carga glicêmica, avaliando os números aqui, eu poderia afirmar que o índice glicêmico da banana e da batata doce é baixo, os dois índices glicêmicos são baixos, e a carga glicêmica é média, tá? Então, elas têm muito pouca diferença. Aí vem outros desdobramentos. É mais fácil a pessoa comer uma banana in natura, pode ser mais fácil de carregar de repente na bolsa. E a batata doce, você pode também levar para fazer um lanche da tarde, não tem problema nenhum. Você leva num potinho ela, né? De preferência você já leva ela pronta para consumo também. Só que tem um detalhe. Esses valores de índice glicêmico e carga glicêmica são para a batata doce cozida, tá? Aquela que você cozinha uns 12 minutos mais ou menos com água, pouca água, né? E quando você assa, quando você amassa, quando você faz várias preparações com ela, você faz o quê? Você aumenta esse índice glicêmico aqui, tá? Ele sobe. Quanto mais você corta um alimento, pica, processa, você também está fazendo quebra de fibra e do próprio carboidrato. Então, o teu corpo vai conseguir absorver aquilo mais rápido. Se ele fizer essa absorção mais rápida, consequentemente, vai aumentar mais rápido o açúcar no teu sangue. E o que eu vejo é assim, as pessoas comem batata doce de todas as formas de preparo, porque ela tem baixo índice glicêmico, e esquecem que toda vez que elas fazem esse manuseio exacerbado da batata doce, aquela ideia de que ela tinha lá um baixo índice glicêmico foi para o espaço, tá? Por outro lado, a banana, quanto mais verde ela for, no caso, se você pegar aquela banana que tá casca amarela, 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 que ela tá mole, ela vai ter mais açúcar do que aquela que a casca tá mais firme, que tem umas partes esverdeadas com umas partes um pouquinho mais amarelinhas, amarelo claro, e aí você come uma banana dessas. Quanto mais verde a banana, menor vai ser esse índice glicêmico e essa carga glicêmica. Porque eu tenho menos carboidrato para absorver. Se eu consumir uma banana completamente verde, aí eu não vou absorver quase nada, porque eu tenho ali fonte de amido resistente. Em vez de ser um amido que vai ser digerido e vai
subir o açúcar no meu sangue, eu tenho um amido que ele não vai ser digerido, ele vai ser fermentado pelas bactérias boas do meu intestino e vai ajudar para que elas se multipliquem. Então, quando eu penso em banana, quanto mais verde, melhor. E aí você deve estar fazendo uma cara assim, nossa, Mauara tá louca agora de querer falar que banana verde pode ser boa, né? Mas quem já me acompanha há mais tempo sabe que é possível sim usar a banana verde. Além da banana verde, quem preferir pode usar a banana verde para fazer uma biomassa, ao invés de consumir ela. Eu vou fazer uma hora dessas, uma aulinha, vou disponibilizar umas receitas para vocês com banana verde, fruta mesmo, in natura. E também, assim, como dica, né, para hoje, vocês poderiam usar cozinhar a banana verde para preparar a biomassa, que também pode ser adicionada em vários alimentos, ou a própria farinha de banana verde também, quem preferir pode usar. Então, assim, qual é o objetivo dessa transmissão de hoje? Não é defender banana ou condenar a batata doce ou vice-versa. É simplesmente para que vocês olhem para os alimentos com um olhar de que, ao mesmo tempo que ter uma alimentação saudável é muito simples, também pode ser muito complexo, tá? Então é importante ter esse olhar aberto. Não fiquem repetindo coisas, porque daqui a pouco a pessoa tá fazendo cremezinho, tá processando a batata doce, ela virou um creme, e aí ela come aquilo ali com tudo, achando que tá comendo com um alimento com baixo índice glicêmico e tá correndo da banana, porque a banana é péssima, entendeu? Então, para não ter esse tipo de equívoco, prestem atenção. Agora, se vocês saírem dessa aula entendendo que tanto se você comer uma banana, procure comer uma banana com a casca mais assim, menos amarela possível, melhor, mesmo que coma amarela, ela tem essa aqui foi com a banana madura que eu fiz análise, tá? Ela tem esse índice glicêmico baixo. E a batata doce também. Agora vamos pensar no seguinte. Ai, Mauara, mas tudo bem, então eu posso comer as duas podem me auxiliar no emagrecimento, então eu vou comer banana todo dia, batata doce todo dia, ou uma das duas. Não! Lembra que eu já expliquei, variedade é fundamental. Não comam batata doce todos os dias, variem. Um dia você come aipim, um dia batata doce, um dia batata baroa, um dia inhame. Não, gente, essa coisa de ter uma alimentação monótona é a pior coisa, tá certo? Você tem que ter variedade, você tem que diversificar. Não é porque banana faz bem, então você não vai comer nenhuma outra fruta. Não! Bem pelo contrário. Vocês já quem não assistiu a aulinha onde eu explico das frutas e das hortaliças, a quantidade que é para consumir, tá aqui na minha fanpage. Dá uma assistida lá e coloquem em prática. Variem, tá certo? Então essa é a dica de hoje, uma dica rápida. Se vocês tiverem dúvida, assim, tal alimento, qual que tem essa análise da composição deles, como que é essa diferença? Escrevam aqui nos comentários, tá? Coloquem, e a tal coisa, sei lá, limão e laranja. Escreve e aí eu vou tentar fazer transmissões onde eu consiga responder as dúvidas de vocês, tá bom? Eu já anotei várias dúvidas, mas eu lembrei de falar sobre a questão da banana e da batata doce, porque tem coisas que vão se perpetuando como verdade e todo mundo sai repetindo e muitas vezes não tem embasamento científico nenhum, tá? Tem mais uma coisa que é importante colocar. Existe também a questão da individualidade. Então, por exemplo, eu posso comer uma batata doce, eu vou dizer, nossa, mas eu me sinto saciada por muito mais tempo, eu vou ter vontade de comer muito menos. Quando eu como banana, eu sinto fome mais rápido, ou vice-versa. Tá? Isso depende de cada um. Eu fiz um post para tentar entender como é que vocês pensavam sobre o assunto e eu vi que tem pessoas que dizem que sentem muita saciedade com a banana, tem outras que dizem que não. Da mesma forma, a batata doce. Sempre que você for comer um alimento, lembre-se que você pode melhorar ainda mais aquela composição. Então, quando você comer uma banana, se você colocar uma colher de sopa cheia de farelo de aveia junto, você está aumentando mais ainda a fibra. Vai te dar mais saciedade. Se você colocar, sei lá, uma colher de sopa de linhaça triturada, se você não tiver nenhum problema com a linhaça, você pode colocar, você está acrescentando mais fibras e mais gorduras boas também. Então, essa é a ideia, tá certo? Essa é a ideia de fazer
Combinações. Quem gosta de amendoim, quem não tem alergia, intolerância a amendoim, pode comer com uma pasta de amendoim que fica uma delícia. Também uma banana com pasta de amendoim, farelo de aveia como lanche da tarde, dá uma saciedade fantástica, tá? Então, não fiquem presos a consumir só um alimento. Isso, eu diria que consumir só um alimento é o que tem de pior na alimentação. A tendência e a probabilidade de desenvolver intolerância é muito grande. Então façam essa variação, tá? É isso, gente. Um bom domingo. Escrevam aí nos comentários as dúvidas de vocês para que eu possa preparar novos conteúdos. E eu estou me esforçando para estar aqui presente mais tempo com vocês. Tá certo, pessoal? Então, um ótimo domingo. Vamos continuar tendo uma vida cada dia mais saudável, tendo uma vida feliz, porque o nosso estado de humor afeta muito a nossa saúde. Nós estamos precisando cada vez mais de saúde. Tá certo, gente? Um beijo grande, fiquem com Deus. Eu não consegui ver os comentários de vocês ainda, eu ainda vou aprender como eu fazer isso, e aí para os próximos eu quero usar essa ferramenta quando eu precisar mostrar slide, tabela, gráfico, para ficar mais fácil, tá certo? Um beijão, fiquem com Deus e um ótimo domingo. Tchau, tchau!